aí, professor Geison Isidio, tudo certo? Tudo certo, meu querido Marquinhos? Por aqui tudo bem? Espero que todos os ouvintes nossos estejam muito bem também. Continuar aí, como sempre, a gente faz, agradecendo a todos que nos ouvem pela excelente audiência. Nos últimos dias, nas últimas semanas, aliás, a gente ficou bem feliz aí com o episódio com o nosso querido Rafael, de Ayahuasca, e com a nossa querida Helena, que falou, né, um pouquinho da ovelhinha Dolly, de células-tronco, né? Então mantiveram a gente sempre nos topos aí dos rankings da Apple Podcast. E, pessoal, também relembrar vocês que nos escutam, mas não nos seguem nas redes sociais, fiquem atentos lá no Instagram, porque a gente vai ter aí um sorteiozinho, mais um, né? Em breve, né, Marquinhos? Exato. Vai ter... A gente já falou no outro episódio, né? Que é o sorteio do livro do nosso querido Rafael Bittencourt, né? Nosso pesquisador e poeta. Muito bacana. Então, a gente vai sortear esse livro aí para os nossos ouvintes. Bom, Geison, mas hoje estamos aqui, Geison e queridos ouvintes, para falar de um tema que eu já tenho cobrado do professor Geison há bastante tempo, né? Ele estava aqui se esquivando, saindo pela tangente, para não falar desse tema, porque é um tema que às vezes tem alguma controvérsia, né? Em alguns pontos, né, Geison? Porém, é um tema que o Geison conhece demais, né? Como vários outros que a gente já falou aqui, mas hoje é a área que o Geison basicamente trabalha, que é a gente trabalha com como a genética influencia, né? O que a genética influencia o nosso comportamento, né? A genética do comportamento que o Geison hoje pesquisa aí na área, né? Hoje, já, sei lá, 20 anos que o Geison faz pesquisa na área aí, né? Então, ninguém melhor que ele para falar sobre o assunto. E eu, então, estou já há um tempinho instigando o Geison para a gente fazer esse episódio e hoje finalmente saiu. A gente vai fazer, como sempre, né, quando a gente entra no assunto aqui no Vicenciar, esse episódio bem inicial, bem superficial, para a gente introduzir o assunto. Mais para frente, a gente vai acabar fazendo outros episódios aí com alguns pontos mais específicos da genética do comportamento. Então, Geison, primeiro de tudo, explica para a gente o que significa, o que é a genética do comportamento, o que é essa área da ciência tão bacana e tão interessante. Pessoas, vocês vão agora escutar uma opinião enviesada de um pesquisador, porque realmente, como o Marquinhos falou, a genética do comportamento talvez seja aí o chuchuzinho que me levou a ser cientista na vida. É uma área extremamente interessante, segundo a minha própria opinião, né? Por isso, assim, eu estou tantos anos dentro dela. Mas vamos lá, vamos tentar bater um papinho, né? Falar, então, como o Marquinhos já disse aí para você, sobre a parte mais introdutória, o que seria a genética do comportamento, e começar a instigar vocês a, quem sabe, se tornarem pesquisadores nessa área, porque ao longo dos episódios, não só nesse episódio aqui, mas nos outros todos que a gente vai abordar alguns temas da genética do comportamento, vocês vão acabar percebendo que é uma área que não está muito bem representada no Brasil. E eu não digo isso muito bem representada em termos de qualidade, pelo contrário. Eu estou falando aqui especificamente na quantidade, né? Então, a gente tem várias áreas que o Brasil tem milhares de pesquisadores, e a área de genética do comportamento, a gente fica sempre aí bastante espremido por outras áreas, com um corpo de pesquisadores bastante pequeno, né? A gente basicamente se conhece, todo mundo se conhece aí no Brasil e acaba, claro, fazendo contato com os pesquisadores do exterior, né? Então, venham pesquisar genética do comportamento. E por quê? E vocês devem vir pesquisar, porque, como o próprio nome diz, então talvez essa seja uma boa definição, Marquinhos e ouvintes. Genética do comportamento é aquela ciência que vai tentar entender sobre uma perspectiva biológica os comportamentos de vocês. E pessoas, assim, com comportamentos, eu quero dizer aqui nesse momento, sejam aí comportamentos legais, hábitos que vocês tenham, ou mesmo comportamentos que estão relacionados a psicopatologias, né, a transtornos humanos, ou mesmo alguns comportamentos aí que levam vocês a serem muito especiais, né? Então, só adiantando aqui um pouquinho, os famosos estudos de QI, né, eram bastante matéria, não só da psicologia, como a genética do comportamento. Outra maneira de definir, Marquinhos, talvez genética do comportamento, seria entender ela como a ciência que estuda populações humanas ou populações de animais, né, populações de qualquer animal que a gente queira avaliar,
E dentro dessas populações, a gente vai buscar, então, a diferença entre os membros daquela população, diferença em termos fenotípicos ou comportamentais, né? O comportamento poderia ser tratado aqui como um fenótipo também. E a genética do comportamento vai se preocupar, então, além de fazer, né, de avaliar as diferenças interindividuais entre esses indivíduos da população, ela vai se preocupar em entender de onde vêm aquelas diferenças, por que aquelas diferenças existem. Né? Então, elas são devidas ao ambiente que aqueles indivíduos daquela população estão vivendo naquele momento, são devido aos genes, né? a parte da genética que está causando aquelas variações entre aqueles indivíduos da mesma população, ou é uma interação entre genes e ambiente. Então, a grosso modo, é isso, gente. Se vocês colocarem assim, numa ponta, o DNA, né, a parte mais básica da informação de vocês, que está lá dentro do núcleo das células de vocês, que contém os genes de vocês, e na outra ponta, lá do outro lado, lá no outro extremo, o comportamento, a maneira, né, do que vocês gostam, o que vocês fazem, ou algum determinado comportamento errôneo que porventura vocês têm, tem um monte de coisa no meio, um monte. Né? Então tem o RNA, tem as proteínas, tem as células, tem os órgãos de vocês, tem as variáveis ambientais. Se a gente pensar em cérebro, tem ali, né, o neuroma, né, que é todas as conexões neuronais feitas eventualmente pelas células neuronais. Então tem uma infinidade de coisas aqui no meio. Mas a genética do comportamento, ela sai aí, então, de uma ponta e tenta ir na outra, varrendo tudo que tem pelo meio. Tem alguns colegas aí que passam, às vezes, a vida inteira trabalhando com expressão gênica dentro da grande área, se considerando, né, um geneticista do comportamento. E aí, quando tu vai ver, na verdade, ele está estudando o RNA e está avaliando alguns comportamentos, mas ele nunca se preocupou muito com o DNA, nunca se preocupou muito com as proteínas, com as interações celulares. Então, é possível para qualquer um de vocês que tiverem aí interesse de ver os comportamentos sob uma perspectiva biológica, vir fazer parte dessa área sensacional que é a genética do comportamento. É uma área muito bacana, cara, que eu já convivo com o Jason aqui há muito tempo, desde quando estávamos juntos na graduação. Então, já conversei muito sobre o assunto com o Jason, né? O Jason já descreveu vários experimentos aqui que ele fez, né? Inclusive, um experimento, acho que foi extraoficial, né, Jason, que você fez com um gato. A gente tinha um mascote do nosso apartamento. Teve um experimento assim, depois a gente pode comentar rapidamente, que foi engraçado. Mas é um assunto que sempre me interessou bastante, principalmente por conta desse convívio com o Jason, né? E das coisas que ele ia comentando e tal. Mas, Jason, eu, né, sempre trago a realidade do ensino médio aqui para o Jason, e a gente tem algumas perguntas, assim, porque, cara, na cabeça de aluno de ensino médio, normalmente é assim, ou a parada é genética ou ela é comportamental. Então, assim, cor do olho, cor do cabelo, a altura, isso é genética, né? Mas já se o cara é um cara mais agressivo, mais impulsivo, ou se é um cara mais calmo, ansioso, menos ansioso, isso é comportamento, é criação, é ambiente. Quando, na verdade, poucas coisas são só genética e pouquíssimas coisas são só comportamento, né? Ou ambiente e tal. Então, acho que a genética de comportamento, ela passeia por esse caminho aí também, né, Jason? De tentar explicar um pouco essa questão de ansiedade, agressividade, impulsividade, né? Nas pessoas, né? Assim como o ambiente e fatores epigenéticos, a gente já teve aqui 2 episódios sobre epigenética, né? Influenciam cor do olho, cor do cabelo, altura e tal. Fatores genéticos influenciam a parte comportamental, né? Jason, o que tu tem aí para trazer de informação para a gente sobre essa relação, por exemplo, né, de genética com agressividade, impulsividade, ansiedade e tudo mais? Espetacular, Marquinhos. Realmente, quando a imprensa procura a gente para falar, essa é uma das perguntas mais escutadas. Sempre o pessoal quer entender, mas isso é genético ou isso é ambiental? E quando a pessoa passa esse nível dessa dualidade, né, de entender que o mundo ele é muito mais mesclado, né, que a gente vive muito mais nas interações entre genes e ambiente, do que propriamente de efeitos geneticamente estritos ou de efeitos ambientais estritos,
a pessoa vai para um segundo nível da pergunta, tá? Mas daí ela quer saber quantos por cento tal comportamento ou tal doença é genética e quantos por cento é ambiental. Então, essa realmente é uma dualidade, a gente pode falar depois num episódio específico mais relacionado à história, né, da genética do comportamento. Essa dualidade vem da origem da ciência, lá no século XIX, e principalmente ela foi muito reforçada no século XX. Então, quando Mendel faz os experimentos dele lá no século XIX, ele postula que existia um fator ali, né, dentro das ervilhinhas que era responsável pela hereditariedade delas, que era responsável pela informação da ervilhinha ser verde ou ser amarela. E aí o pessoal entrou nessa corrente, bom, então é genético, é genético. E, bom, vieram outros pesquisadores ao longo do século XX reforçando essa ideia da importância da genética. E tem o contraponto, por exemplo, dentro da psicologia, onde se fala muito da parte ambiental e se deixa, às vezes, em algumas correntes da psicologia, né, a parte biológica um pouco de lado. Então, vamos superar isso um pouquinho, né? Vamos tratar aqui, no nosso episódios de genética do comportamento, que realmente variáveis ambientais e variáveis genéticas são importantes ao longo da vida toda de vocês, pessoas. Então, pensem sempre, né? O Marquinhos fez uma pergunta aqui especificamente, vamos lá, sobre a impulsividade. Impulsividade é um traço comportamental. Então, vamos tentar definir o que especificamente vocês entendem por impulsividade. Eu entendo impulsividade quando a pessoa ela toma muitos riscos, ela não para quieta, ela fala o que dá na telha. Vejam, a gente está definindo aqui, né, de uma maneira bem simplista, assim, a impulsividade, que é um comportamento realmente, né, bastante importante e às vezes atrapalha alguns indivíduos, né, dentro do TDAH, por exemplo. Mas aqui ele foi definido de uma forma bem assim superficial. Só que esse comportamento impulsivo, ele é basicamente realizado por um ser humano. Um ser humano, assim como vocês que estão ouvindo aí, como Marquinhos, como eu, todos nós somos, né, seres humanos, estamos tendo essa experiência aqui chamada vida, que basicamente é o quê? Né, o nosso organismo, a nossa vida é um aglomerado de células, né? São trilhões de células aí que contêm o nosso DNA, e que nos propiciam, então, de repente, realizar um comportamento impulsivo. Tá, tudo bem. Então, quer dizer, a pessoa que tem impulsividade, ela é, né, um agrupamento de células, então essas células poderiam estar comandando aquele comportamento de impulsividade. Bom, pode ser que sim. Depende de muitas coisas, porque, como eu falei para vocês na primeira participação aqui, né, genética do comportamento é algo extremamente amplo. O comportamento é uma ponta e a parte genética é outra. Então, não necessariamente estará escrito no DNA da pessoa que ela vai ser impulsiva em todas as situações, porque tem muita coisa no meio do caminho, né? A impulsividade ela pode ser devido a questões neuroquímicas de neurotransmissores, a questões neuronais, né, de funcionamento de circuitaria neuronal, questões encefálicas, uma determinada área neuronal está mais ativa e a outra não conseguir inibir essa área. E isso pode ser uma coisa muito pontual na vida da pessoa, né? Acontecer em alguns momentos, uma situação de estresse, sei lá, e não ter nada a ver com a informação genética que esse indivíduo carrega lá dentro do DNA das células dele. Agora, a gente pode ter um outro tipo de situação, por exemplo, no TDAH. Né? Se a gente pegar o TDAH, o transtorno de déficit de hiperatividade, de atenção e de déficit de hiperatividade. Né? Então, a gente vai pesquisar dentro da genética do comportamento do TDAH e a gente vai, com vários experimentos, né, com várias evidências diferentes, chegar à conclusão que existem alguns genes, lá no DNAzinho de vocês, que influenciam uma maior probabilidade de alguns determinados indivíduos sempre serem impulsivos. Aí é uma outra situação. Então, é uma situação onde aquele indivíduo vai quase ao longo da vida dele inteira, independentemente se ele está estressado, se ele não está estressado, se ele está calmo, se ele não está, se ele é novo, se ele é velho, ele vai ter sempre aquele behavior, né, de impulsividade, aquele comportamento de autoimpulsividade. Aí sim, a gente tem uma situação, então, onde o indivíduo já nasceu com essa predisposição genética. E aí vem um terceiro nível da pergunta. As pessoas sempre falam, tá, mas se eu nascer, então, com essa predisponibilidade genética, com o meu DNA aqui para fazer com que
né, as minhas proteínas, o meu funcionamento dos meus neurônios, levem eu sempre a ser impossível, eu vou ser assim para sempre na vida? E aí vocês vão ter que escutar aquele episódiozinho que é o primeiro da nossa terceira temporada aqui, né, que quando o Marquinhos estava de férias, eu falei para vocês que a gente pode mudar ao longo da vida. A gente não nesses casos, definido pelo nosso DNA. Né? O DNA, ele é um carinha que está lá dentro do núcleo de vocês, ele vai influenciar a probabilidade de vocês serem como vocês são ao longo da vida. Não quer dizer que ele dita tudo. Né? Vamos sair aqui do determinismo genético. Então, Marquinhos, seja para impulsividade, seja para hiperatividade, ansiedade, esses comportamentos que as pessoas falam sempre, existe essas duas vias. Existe a via onde a pessoa realmente ela vem de uma família, né, ela tem a hereditariedade que pode influenciar ela a produzir mais esses comportamentos que elas não gostam, ou pode ser aquele outro caso onde, na verdade, ela tem, entre aspas, a genética adequada, normal, tranquila, mas ela está ali num momento, né, com uma pressão ambiental muito grande, sofrendo algum tipo de estresse, está, de repente, em contato com vários outros seres humanos, né, que apresentam aquele tipo de comportamento e ela acaba meio que, né, neurônios espelho aí associando e fazendo igual. Então, tem as duas pontas da questão. Não é só genética, não é só ambiental. Uma mistura dos dois pode ser mais de um lado, pode ser mais do outro. Cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Mas assim, quando me perguntam, né, sobre essa história de genética em relação ao comportamento, eu uso muito o exemplo, claro que no sentido oposto, né? Eu queria dizer que o ambiente influencia a ação genética, mas a genética também influencia o teu comportamento, né? Mas eu uso o exemplo de uma situação hipotética onde dois gêmeos idênticos são criados em lares separados, com condições muito diferentes. Dois gêmeos idênticos são clones naturais um do outro, né? São cópias genéticas um do outro. E você tem, né, uma diferença de comportamento pode ser absurdamente grande, né? Um pouco história de filme, assim, e tal, mas, né, é um exemplo que a gente pode citar para tentar ilustrar um pouco essa diferença, né, entre a ação do gene, do comportamento, como a epigenética influencia a parte genética e como a genética influencia a parte comportamental, né? Fala, professor Geisa. Espetacular, Marquinhos. Isso realmente, os estudos de gêmeo e os estudos de adoção, eles são muito utilizados na genética do comportamento. O pessoal principalmente que estuda seres humanos, né? Os geneticistas do comportamento focados a seres humanos adoram essas duas metodologias. Então, como o Marquinhos falou, se eu estou interessado em saber quanto por cento é genético, quanto por cento é ambiental, está aqui, né? Eu não posso, por questões éticas, forçar um ser humano a casar com outro e a deixar um descendente, criar esses descendentes em laboratório, né? Não, gente, isso não pode, não dá. A gente vai ter que passar para modelos animais para fazer essas perguntas. Mas, por outro lado, a gente pode já estudar pessoas que já nasceram, né? Que porventura tiveram aí gêmeos monozigóticos idênticos, né? Essas pessoas se disponibilizarem a serem aí, né, voluntários de estudos, o pesquisador pode ir lá e avaliar. Não, olha aqui, os dois gêmeos são idênticos, eles têm o DNA idêntico, eles cresceram aqui no mesmo ambiente, então eles são assim, eles têm uma concordância, o que um gosta, o outro gosta também, o que um detesta, o outro detesta também, se um é ansioso, o outro é ansioso também, opa, né? Então o gêmeo idêntico tem a mesma genética, o mesmo ambiente e ele está concordando bastante. O que pode alternativamente ocorrer? Dois gêmeos idênticos nasceram e foram separados muito cedo. Não sei por quê, pessoas. É um erro da maternidade. Um foi com o pai, um foi com a mãe. Um foi dado para adoção porque no país que eles nasceram só podia ficar com um menino e o outro tinha que ser dado. Então acontece isso também, essas bizarrices, né? Aconteceram na história da humanidade. Aí, bom, o pesquisador vai lá e ele vê assim, olha só, tem aqui o gêmeo X e o gêmeo Y. O X, ele morou a vida inteira no Brasil. O Y é geneticamente idêntico a ele, mas morou a vida toda na Finlândia. Aí o Y, ele gosta de coisa diferente, ele fala idioma diferente, ele não tem ansiedade. E o X aqui, ele fala português, ele tem ansiedade, né? O que quer dizer isso, gente? Bom, talvez então para ansiedade, talvez aí para o idioma, é importante o ambiente.
Porque se os dois são geneticamente idênticos, foram criados separados, o ambiente prevaleceu, né? Só fazendo um parênteses aqui, Marquinhos, falei ansiedade agora, mas não vão, né, pessoas concluir, baseado nesse nesse exemplo hipotético aqui agora, que a ansiedade é ambiental, né? A gente fala mais para frente disso. Vou concluir que quem nasce no Brasil é ansioso, né? Como você. É. Olha, Bom na atual exemplo, situação que a gente vive aqui, mano, não dá para descartar, não é? Errado não tá. mas é isso. Então, essa parte de comportamento é uma coisa que sempre gera muita discussão, né? Mas aqui a gente está tentando trazer uma discussão baseada em evidência científica, né? Porque o GES estuda a área, né? Porque uma coisa é a gente falar, não, o cara lá, ele é agressivo porque ele foi criado numa família que, né, o pai agredia, não sei o quê. Beleza, óbvio que isso tem, né, a gente sabe que tem essa influência, né? Mas às vezes não, às vezes os caras agressivos não vem de uma família agressiva. Às vezes pode ter um fundo genético na parada, né? E é exatamente isso que a genética de comportamento estuda. Eu acho que é importante a gente falar também, Jason, que a gente comenta sempre, né, que as pessoas às vezes buscam, quando a gente fala de genética, buscam uma coisa muito pontual. A gente tende a ser muito cartesiano, né, quando fala assim de genética. Não, peraí. Então, qual é o gene? Tem um gene que causa ansiedade? Tem um gene que causa, né, sei lá, né, agressividade, impulsividade? Não, cara, a gente não pode nem descartar essa hipótese, né? Talvez, mas assim, não há uma comprovação, não tem um gene que deixa o cara ansioso, né, tal. Não, mexe nesse gene aqui, e aí isso vai causar tal característica e tal. Então a genética é uma coisa muito mais complicada do que isso, né? A gente às vezes tende a ser muito cartesiano, né, muito pontual assim nessas paradas. Então, sempre que discuto genética, né, as pessoas perguntam, mas peraí, eu tenho um caso na família de tal característica, então quer dizer que eu vou ter também, porque meu pai tem, porque minha mãe tem? Cara, depende de uma série de combinações, depende de qual gene, se é dominante, se é excessivo, né? Qual a expressão gênica, se tem influência epigenética maior ou menor. Então, cara, a genética é uma coisa muito complicada. E eu costumo dizer para os meus estudantes, Jason, que existe a biologia de verdade e a biologia do ensino médio, né? Porque a gente simplifica o máximo, a gente padroniza as coisas e a gente dá exemplos que são didáticos, né? Rasos, muitas vezes, mas porque para que eles entendam o conceito geral da parada. Mas para te aprofundar num estudo de genética, é muito mais complexo do que azão e azinho, né? Muito mais complexo do que isso. Né? Pois é, né, Marquinhos? Porque se fosse assim essa coisa cartesiana, se fosse o simplismo, a gente, né, pegava um azinho, ó, pessoal, esse aqui é um gene, toma aqui o gene para ti, agora automaticamente você recebeu aquilo, você vai agora virar um gênio. Né? E não é assim, pessoas. Então sempre lembrem do começo desse episódio aqui. O DNA está numa ponta, o comportamento de vocês está lá na outra ponta extrema. Então vamos lá, saindo do DNA, você tem que ver como a cromatina está, se ela está compactada, se ela não está, né? Daí você vai ver a produção do RNA, se ele pode ser produzido mais ou menos, pode ser produzido errado. Aí o RNA tem que ser spliceado, né? Ele tem que ser trabalhado dentro do núcleo, ele tem que sair do núcleo para ficar pronto. Aí ele pode ser lido pelo ribossomo ou não, ele pode ser destruído ou não, ele pode interagir com outros RNAs ou não. Se ele for lido pelo ribossomo, ele pode ser lido várias vezes ou não, ou uma vez só. Isso vai gerar as proteínas, e as proteínas podem interagir com outras proteínas, e depende se vocês tomaram água, se vocês não tomaram água, e aí isso é só uma célula, daí um órgão tem bilhões de células, e daí tem outras células de outros bilhões de outros órgãos que interagem com ela, e aí forma o corpo de vocês, e vocês não vivem sozinhos no ambiente, vocês estão todo o tempo respirando, sendo submetidos a sol, a correntes de ar, se exercitando, interagindo com outras pessoas, e o comportamento de vocês às vezes depende de outras pessoas. Então é um mundo de coisa. Não dá para a gente viver nessa era do determinismo, quando as pessoas escutam isso, né? O quê? Então o fato de eu não gostar de podcast é genético? Não, calma, né? Então pode ser que o teu DNA influencie uma certa predisposição para você, sei lá, não gostar muito de aprender ouvindo. Mas aí é outra coisa. Você pode ter trabalhado isso ao longo da vida, pode ter nascido numa família de músicos, está sendo, né, submetido ao longo da vida, sempre a treinar o teu córtex auditivo e aprender muito baseado em sons. Então, esqueçam essa noção de determinismo, de que a gente tem um pedaço lá no DNA que
mostra como vocês vão se comportar na vida. Não. O DNA pode influenciar o funcionamento do corpo de vocês. E todo comportamento é dependente do corpo de vocês, porque essa é a nossa vida aqui. Né? Então, tem um grau aí de relação, mas como o Marquinhos bem falou, sempre, gente, interação e fatores ambientais, interação entre genes para qualquer tipo de comportamento aí de vocês. Aí, claro, alguns casos, né, Marquinhos? Umas doenças genéticas, o DNA é muito importante. Se a pessoa não nascer com aquele gene, com aquele DNAzinho, vai causar uma síndrome, um problema, uma doença, mas isso é, vamos lá, 5%, nem isso. O resto todo, comportamentos, as doenças, outras todas, é sempre dependente de muitos genes, da interação entre eles, da interação entre as células, blá, 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 e dos fatores ambientais, que são inestimáveis, né? Fator ambiental a gente tem para tudo que é lado aí, influenciando a nossa vida, né? Exatamente. Agora me veio à cabeça aqui uma outra discussão que a gente já teve várias vezes, né? Nesses 20 anos de convivência aí, já tivemos discussões sobre vários assuntos, mas uma que a gente já discutiu é a história do cara nasceu para isso, né? Um atleta nato, o cara nasceu para ser professor. Aí é uma coisa que eu não sei exatamente qual a opinião do Jason quanto a isso. Na verdade, eu sei, tá, gente? Mas é que eu quero que ele fale aqui no podcast, a gente faz conta que não sabe. Mas, assim, eu já comentei com o Jesus que eu não concordo muito com isso de nasceu para isso. Né? O cara pode ter no seu genoma algumas aptidões físicas, mentais e tal, que a gente falou que a genética influencia, que vão facilitar para ele ser um tenista, para ele ser um jogador de futebol, que vão facilitar, né? Algumas características físicas, comportamentais e tal. Agora, não existe um cara que, esse aqui nasceu para ser tenista. Não tem isso, cara. Não tem um gene para tenismo. Não. E isso para qualquer coisa, tá, gente? Então, é claro que para algumas situações, né, pessoas têm mais aptidão, mais facilidade. Né? Mas, eu vou dar um exemplo. Eu sou péssimo como músico. Né? Tipo, se eu querer brincar aqui, tocar violão, tem violãozinho em casa, eu sou muito ruim cantando, tocando violão. Meu pai costumava brincar dizendo que devia lançar 2 CDs, cara. O primeiro cantando, o segundo pedindo desculpa. Então, eu sou péssimo. Só que eu também não tenho muita vontade de correr atrás. Se eu me esforçasse, me dedicasse, treinasse, eu ia conseguir tocar violão melhor do que eu toco, ia conseguir cantar melhor do que eu canto. Né? Mas é que eu não tenho esse interesse. Né? Então, no esporte é parecido, né? Qualquer profissão, cara. Claro que alguns têm mais facilidade, menos facilidade, mas tudo também requer questão de treino, de condicionamento do teu organismo, da tua cabeça, né? O teu cérebro também se condiciona em algumas situações. As coisas não são só genética, né? Como a gente comentou aqui. Então, essa questão de genética e comportamento também, muitas vezes, é relacionada a essa questão de aptidão para alguma profissão, alguma atividade específica, né, Geise? Totalmente, né, Marquinhos? Vamos lá. Acho que a gente até falou isso num episódio no ano passado, né? Se eu treinasse para correr 100 metros rasos, sei lá, agora eu vou treinar todo dia, vou abandonar o Marquinhos aqui, vou entrar numa dieta, na academia, não sei o quê, e vou ficar treinando só e vou bater o recorde do Usain Bolt dos 100 metros rasos. Pessoas, assim, a probabilidade de que isso ocorra é quase zero. Só não é zero porque tem, sei lá, uma ínfima possibilidade aí de acontecer uma hecatombe, um negócio, e eu bater o recorde de 100 metros rasos. Mas não vai acontecer, né? Essa probabilidade não vai existir. Porque é uma limitação. Porque a gente é velho. Não vai porque a gente é velho, já passamos da idade. Mas nem se fosse novo, né, Marquinhos? Assim, gente, é uma limitação biológica, né? Eu não, infelizmente ou felizmente, esse é a informação genética que eu recebi dos meus pais, né? Esse DNA que está andando já na minha família há bastante tempo. Ele não é um DNA que dá predisposição para nós sermos altos, esguios e muito rápido. Então eu poderia talvez treinar a vida inteira e tal, não sei o que, e vamos lá, ser um campeão estadual de 100 metros rasos, acho que já seria assim, algo absolutamente fantástico, né? Então, realmente... e aí a gente vai... o caso inverso, né, Marquinhos? Vamos voltar lá na família do Usain Bolt, quando ele era criancinha lá, pequeno, e vamos dizer assim, vamos tirar o DNA dele e falar, olha aqui, o Usain Bolt vai ser o futuro campeão mundial e recordista olímpico, recordista mundial.
dos 100 metros rasos. Não tem também como, pessoas, porque, como o Marquinhos falou, esses esportes eles surgiram ontem na história da humanidade, então não tem nenhum DNA nosso dedicado a fazer a gente rebater melhor uma bolinha de tênis, a gente correr mais rápido os 100 metros rasos, né? O DNA, o fato de correr, a humanidade sempre correu para escapar de predadores, essa coisa toda, e os nossos ancestrais não humanos também, né? Então a gente tem alguma coisa ali que vai dar alguma certa predisponibilidade para a gente correr bem, né? E, enfim, se salvar. Porém, isso não quer dizer que existe lá um gene, uma região no DNA que faz o cara, e eu posso ler essa informação lá quando ele é criancinha, e não, ele vai ser, né? É o Usain Bolt, ele vai ser, ele nasceu para isso. Cara, quanto treino esse cara teve ao longo da vida, quanta dedicação, quantas boas pessoas passaram por ele, quantos treinadores corrigiram alguns determinados tipos de comportamento que ele fazia, melhoraram alguma técnica dele, quanto ele foi ao limite ou além do limite que ele pensava ter, né, para chegar a ser um cara dessa excelência. Isso tudo é o ambiente, isso é tudo o que ele construiu, é o que ele exigiu no máximo do corpo dele. Hoje tem alguns teóricos aí dentro, né, das ciências comportamentais que falam no tal do limite das 10 mil horas, né? Virou assim um chavão. Se você quer ser um super especialista, assim, um cara que manja muito daquilo, você teria que ter pelo menos aí 10 mil horas daquele tempo de voo, daquele treinamento, lendo, praticando aquela coisa. Aí você vai se tornar um cara realmente de excelência. Então, esqueçam isso de nasceu para, essa é uma muleta que é utilizada, né, muitas vezes até para, em alguns casos, diminuir pessoas, em alguns casos para segregar pessoas, né, evitar que pessoas que porventura nasceram em comunidades mais pobres ou um pouco mais violentas, não, aquele cara nunca, né, ele não nasceu para isso e tal, então mantém ele lá, né, e aí a pessoa aceita isso, se acomoda, né, infelizmente. Então, realmente não tem. Assim, a excelência, esportes, essa coisa toda, uma combinação de muitos fatores ambientais, de uma predisposição genética e de muita força de vontade, muitas horas de voo, aí, entre aspas, para fazer os caras, né, se tornarem excelentes. Lembra das nossas discussões, Marquinhos, também, de meritocracia? É um pouco essa história, né? Totalmente, né? Totalmente, né? A meritocracia, ela... Bom, aí a gente entra em outro viés já mais político e tal, mas é isso, né? A meritocracia, ela existe quando todo mundo tem o mesmo ponto de partida, né? O que não é a realidade. Aí ela faz sentido, ela faria sentido, né? Mas como, né, não dá para comparar um cara que tem lá todas as refeições do dia e, né, todo o apoio com um cara que passa fome e tem que, né, trabalhar para botar comida em casa e tal. A gente já conversou sobre isso em outros episódios aí. O Jason, a gente eu comentei rapidamente aqui anteriormente sobre o nosso gatinho, o Onodi. Então, eu e o Jason, né, como a gente já falou várias vezes aqui, fomos companheiros de apartamento durante a graduação. Morávamos eu, o Jason e um outro amigo, o Luiz, que até já fez 2 episódios com a gente aqui. Essa na hora de trazer o Luiz de novo para falar com a gente. Ele está com um projeto novo lá. O Luiz é policial federal, é perito da Polícia Federal, é biólogo da Polícia Federal e agora está trabalhando no Ministério da Justiça. Está alocado no Ministério da Justiça fazendo um trabalho bem bacana lá. A gente tem que trazer ele para falar. Mas quando dividimos apartamento nós 3, a gente acabou adotando um gatinho. E para quem conhece aqui a região de Floripa, né? Aqui o sotaque manezinho. Então, o senhor que deu o gatinho para a gente perguntou qual é o nome do gato. Aí o senhor falou, Onodi. A gente, Onodi? Que nome? Não, Onodi é o nome ainda, vocês podem escolher. E aí o nome do gato ficou Onodi. E então a gente tinha esse gato e o Jason trabalha com ratos, né? Os animais que ele usa nos experimentos são ratos, né? O Jason pode falar um pouquinho mais das espécies, das linhagens que ele tem, que é bem bacana também. Eu falo isso em sala de aula, os alunos acham o máximo, as linhagens de ratos com cada característica. Eu, não, como é que... Isso aí, os caras aí hoje em dia têm essas linhagens, né? Que não foi de uma hora para outra, né, Gê? Foram anos, né, de trabalho para desenvolver essas linhagens. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essas linhagens e fala também sobre o experimento que você fez aí com a coleira do Onodi. Deixar um abração para o Luiz, né? Nosso eterno amigo que está distante aí fisicamente de nós atualmente, mas em breve
certamente vamos nos encontrar aí, se não for para gravar pessoalmente, né, para pelo menos virtualmente fazer um novo episódio com ele, porque realmente deu um show aqui, primeiro ano e até parte do segundo ano do Vicenciar, era o episódio mais ouvido, era do Luiz, né? Mas, pessoas, então, justamente essa problemática que a gente comentou aqui nesse episódio, de que você não pode criar seres humanos para, né, em laboratório e fazer pessoas né, casarem, terem filhos em laboratório, para resolver essas perguntas que vocês tanto gostam de fazer. Ah, mas ansiedade genética não é. Ah, quantos por cento da ansiedade é genética, Então, a gente ou estuda, né, o método de Gêmeos, os estudos de adoção com pessoas que já existem, ou a gente vai alternativamente para animais de laboratório. Por quê? Porque em animais de laboratório, né, não sou eu que defino isso, mas é a nossa sociedade que define isso, é eticamente aceitável que você crie, né, animais em laboratório para responder algumas perguntas que fazem a população humana avançar, né? Então, você pode trabalhar em laboratório. A gente já teve aqui a Rachel, que ela falou para vocês dos vermezinhos, né, do C. elegans. A gente vai ter alguns outros pesquisadores aqui no futuro falando para vocês que trabalham com outros organismos de laboratório, por exemplo, com a drosófila, uma mosquinha de laboratório. Tem pessoas que trabalham com plantas, né, com vegetais, com bactérias, enfim. Até bioinformática, né, que o Glauber também já teve aqui falando para vocês. E eu trabalho, no atual momento, né, eu trabalho com ratos e com peixes. Né? Então, a gente tem a grande vantagem de, quando trabalhar com esses organismos em laboratório, que você consegue planejar, né, os acasalamentos deles, conforme né, o tipo genético de cada um dos indivíduos, e você consegue ter várias gerações ao ano. Então, no meu caso, trabalhando com ratos, eu consigo ter 3 ou 4 gerações num único ano. Acho que todos vocês que estão escutando aqui concordariam comigo que 4 gerações de seres humanos é basicamente 100 anos de estudo. Infelizmente, eu não tenho 100 anos de vida e nem 100 anos de estudo para acompanhar 4 gerações de seres humanos, para poder responder perguntas interessantes e, de repente, achar aí genes que alterem comportamentos, ou mesmo que sirvam aí de matéria para a gente desenvolver fármacos, ou genes que estejam envolvidos aí com doenças genéticas, né? Não dá. Então, a gente vai alternativamente para o modelo de laboratório. Eu tenho lá a geração P, a F1, F2 e F3, toda num ano. Vocês já ouviram aqui a Ariela, né, que é minha estudante, falando sobre microbiota. Ela vai voltar aqui no futuro. A Ariela, né, cuida, assim como a Júlia também, que também já esteve aqui, elas cuidam do nosso biotério lá na atualidade, no Laboratório de Genética do Comportamento, e os nossos animais já passaram das 40 gerações, ou seja, são mais de 10 anos aí, desde que a gente desenvolveu a linhagem que a gente trabalha na atualidade, que a gente tem o acompanhamento desses carinhas. E aí isso possibilita para ti fazer coisas super interessantes, né? A gente sabe quem que é o avô, o bisavô, o tataravô daquele animalzinho ali que a gente está criando, a gente consegue comparar, né, ele em situações comportamentais diferentes, a gente consegue avaliar o genoma dele, enfim, dá para fazer um monte de coisa, que a gente vai falando para vocês ao longo da temporada aí. Mas eu vou citar uma, porque foi justamente a curiosidade que o Marquinhos trouxe aqui para vocês, né, do nosso querido Onodi, nosso gatinho. Depois o Marquinhos conta como é que foi a história dele, onde que ele foi parar. Mas o Onodi, então, né, vivia com a gente no apartamento, e em um determinado momento a gente precisou fazer um teste que é chamado odor de gato. Então, esse teste, basicamente, pessoas, você apresenta para o rato de laboratório uma coleira que tem o cheiro do gato. Vejam, o rato de laboratório, ele nunca saiu do laboratório, ele nunca foi para a natureza, ele nunca viu um gato. Eu acabei de falar para vocês, nós lá estão 40 gerações lá conosco dentro do laboratório, né, sendo criados ali. Bom, chega aquela coleira com aquele cheiro do predador histórico, né, do gato, e você apresenta aquela coleira para o rato, ele automaticamente exibe um comportamento de medo, de repulsa daquela coleira. Então, a gente coloca esses animais, né, tira eles da gaiolinha deles, coloca eles num aparato que tem aí uma casinha fechada, onde ele pode ficar lá dentro da casinha, e tem uma parte aberta, onde a gente vai lá e pendura a coleira do gato, né?
E aí a gente mede o tempo, coloca ali inicialmente o rato dentro desse compartimento, ele vê a coleira, ele sai correndo, entra lá na casinha, e aí vê o tempo que ele fica dentro da casinha, vê se ele volta, né? Se ele tira a cabeça para fora da casinha, se ele vai lá perto da coleira, o que quase nunca acontece, né? Porque eles têm bastante medo. E aí todo mundo sempre pergunta para a gente, pô, mas como? Como é que pode, né? Um rato criado em um laboratório durante tantas gerações, 40 gerações por vocês, mais umas gerações anteriores antes de vocês, por outras pessoas que domesticaram, né, o rato de laboratório. Como é que ele ainda tem medo se ele nunca viu? Ele olha aquela coleira, ele tem uma representação de um gato na cabeça desse ratinho, e na verdade não, né, pessoas? Isso tem pesquisas bem interessantes, não é um ponto pacífico, não é um ponto completamente desvendado ainda na literatura, mas tem pesquisas bem interessantes com pesquisadores que trabalham com condicionamento de odor. E o que eles mostraram? Por exemplo, se você pega um odor, vamos imaginar um odor neutro aí, sei lá, camomila, cândida, alguma coisa assim, que não tenha significado biológico nenhum para o rato de laboratório. Tá? Então, o que eles fazem? Você pega lá a cândida, a camomila e tal, e faz o rato cheirar esse odor, e no momento que ele está cheirando aquilo ali, você dá, por exemplo, choques na pata dele. Ele vai automaticamente, com poucas sessões, ele vai automaticamente condicionar o odor com o choque. Opa, cada vez que esse odor está aqui, eu estou tomando um choque na pata, né? Está me causando mal, né? Isso vai, na teoria, como é uma informação biológica muito importante, vai escapar à reprogramação epigenética e vai passar para os descendentes desse rato. Alguns pesquisadores já conseguiram mostrar que 4, 5 ou mais gerações depois desse teste de condicionamento, a informação negativa para o odor ainda estava presente lá nos filhotinhos. Se eles fossem expostos de novo aí o odor de camomila e tal, que aparentemente era para ser neutro para eles, eles apresentavam medo. Mas eles nunca tinham sentido o cheiro lá, né, da camomila. Foi uma coisa que aconteceu lá com o tataravô dele lá para trás, mas aquela informação foi passada para ele no genoma, porque era muito importante, porque era uma questão de quase de vida ou morte, né, uma questão de perigo bastante interessante. E aí os pesquisadores mostraram, então, que isso tem a ver com um gene de um receptor olfativo que está presente no genoma do rato. Ou seja, a história do gato é mais ou menos parecida, provavelmente. A gente não tem certeza ainda, mas provavelmente é assim. Né? Os ratos, quando na natureza eles tiveram, de alguma maneira, que aprender a associar o cheiro do gato, o predador deles, né? Para evitar que o gato matasse eles. Né? Os ratos não teriam existido evolutivamente se todos os gatos tivessem comido eles. E essa informação, então, provavelmente causou alguma modificação epigenética no genoma desses animais lá na natureza, que foi passada para todos os descendentes. Então, mesmo o filhotinho, o ratinho lá na natureza, quando ele provavelmente era criado lá na toquinha dele, sem nunca ter saído, ter visto a luz do dia, ter visto um gato, ele já tinha medo daquele cheiro, ele já conseguia ter algumas reações comportamentais de esquiva, ou de proteção, ou de fuga, se ele sentisse aquele cheiro, né? Então, isso é espetacular. Assim, o teste do odor de gato ou os testes de condicionamento de odor que a gente faz em laboratório são muito interessantes, Marquinhos. O Onodi participou só de teste do odor do gato, né? Para a gente ver realmente aí essa questão um pouco mais evolutiva, genética, de ansiedade, de medo. Mas eu tenho realmente colegas que fazem aí condicionamento a odores neutros ou a pistas espaciais neutras, que estão interessados em investigar memória, aprendizado, consolidação, reconsolidação, né? Que são coisas que a gente pode falar, que eu adoro também. Foi tema do meu pós-doutorado, né? No laboratório da memória lá na UFRN. Mas aí a gente sai já para uma genética do comportamento bem específica. E que fim deu, Marquinhos, o Onodi? Conta para a galera. Então, Onodi, a gente acabou, né, em um dado momento, tendo que mudar de apartamento. O apartamento que a gente foi, né, não podíamos ter bichinhos de estimação naquele momento. Hoje em dia já é lei, não pode mais proibir, né, mas naquela época era diferente, tá? E eu levei ele para casa da minha mãe. Então ele ficou lá, morando lá com a minha mãe. Mas aí minha mãe também mudou e, cara, na hora que fomos pegar ele para mudança, não teve jeito, cara. Não teve jeito de pegar o bicho para mudança. Ele não vinha, ele fugia.
E aí, os vizinhos ficaram lá cuidando, davam ração, mas no final das contas ele ficou meio. A gente morava num lugar bem afastado, né? Morava, virou meio um gato do mato, assim. Então ele vinha pedir comida vez ou outra só. Basicamente ele comia os bichinhos lá no meio do mato e se virava lá. Virou um gato selvagem. Mas o Nodinho viveu bastante tempo ainda lá, pessoal. Depois de muitos anos ainda se via por lá. Muito bacana. E, bom, o Jason escreveu aqui o que é genética do comportamento. Então, esse experimento que o Jason fez aí, né, com a coleirinha do nosso gato, eu descrevo ele em sala, falo, né, comento ele sobre sala de aula, e isso é genética do comportamento, cara. Então, mostra, né, claro que não é, como o Jason falou, um mecanismo totalmente desvendado, mas mostra que a genética influencia muito o comportamento de forma geral, e esses instintos, né, de cheiros e tal. Então, às vezes, a gente já conversou sobre isso também, né, Jason, como um cheiro que às vezes tu sente, pô, mas reconhece esse cheiro, mas talvez tu nunca sentiu, seja alguma coisa, né, que na tua genética está impregnada aí, está, né, tá te ativando a expressão de algum gene no momento, né. Muito bacana. Professor Geso, então, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu trazer para o nosso ouvinte aqui o que é genética do comportamento, né? E, por favor, pessoal, né, se tem dúvidas, procurem a gente lá nas redes sociais. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês, né? Sempre. É isso aí, Marquinhos. Com certeza, acho que para um primeiro episódio assim introdutório ao tema, a gente cumpriu aqui bastante bem os objetivos e eu vou até fazer aqui de novo um checklist para vocês, pessoas, para vocês começarem já a serem cientistas na área de genética do comportamento. Então, primeiro de tudo, arrasem essa noção de vocês do determinismo genético, ou seja, genes não são feitos para fazerem comportamentos, genes não são feitos para fazerem doenças. Imaginem como se o DNA, entre aspas, assim, fosse uma pessoa, né? O DNA é o DNA, ele está só lá dentro do núcleo, ele está preocupado só em manter ele mesmo e se dividir em dois e se replicar para as células filhas, tá? Então o DNA não. De vez em quando alguém vem lá e lê ele, e aí sai um RNA dali, e ele não está muito preocupado se leram ele certo, se não leram ele certo, né? De vez em quando a gente submete nossas células, nosso corpo aí a variáveis ambientais, a radiações, né? A químicos muito pesados, alguma coisa nesse sentido, aí quebra o DNA e ele, né, não está muito preocupado se vão consertar ele ou não. Então, isso é uma questão muito humana, dizer assim, genes ruins, genes bons, alelos ruins, alelos bons. O DNA é só o DNA. Então, arrasem essa história assim, tá? Não tem gene para alguma coisa, gene para ser campeão olímpico de 100 metros rasos, não existe. O DNA está numa ponta, o comportamento, a excelência está lá na outra ponta, depende de um monte de coisa. Depois que vocês arrasaram esse determinismo genético, coloquem na cabeça de vocês que basicamente quase tudo na nossa vida é dependente de interações entre genes e ambientes ao longo da vida de vocês. Pensem num modelinho básico assim, uma moeda de R$1, que não anda valendo muito na atualidade, né, coitadinho. R$1, de um lado tem o cara e a coroa ali, né? De um lado tem a cara, do outro lado tem a coroa. Então, pensem na moeda de R$1, de um lado tem a parte genética, de um lado tem a parte ambiental. Rodem essa moedinha e imaginem essa moedinha andando numa flecha do tempo, numa linha do tempo. Essa linha do tempo é a vida de vocês. Então, sempre ao longo da vida de vocês, a capacidade genética, a informação, aquilo que vocês receberam do pai e da mãe de vocês, vai estar interagindo com fatores ambientais e com um monte de outras coisas, né, dentro do corpo de vocês, inclusive, né, com outras células, com hormônios, blá, 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 blá. Tá? Então, tem um monte de coisa. É complexo. Mas não significa que, simplesmente porque é complexo, que a gente vai, tá, então tudo é genética ambiente. Não, aí existe a ciência chamada genética do comportamento, que tenta dizer quais são os genes, né, os alelos importantes para determinadas características. Né? Marquinhos perguntou aqui da impulsividade, da ansiedade, a gente poderia falar de depressão, de inteligência, né, de várias características comportamentais humanas ou problemas humanos, que a gente sabe de algumas regiões do DNA que são, sim, importantes. Elas são definidoras? Não, elas são importantes. Né? E a gente sabe também já de várias variáveis ambientais que são muito importantes para muitas coisas. Então, vamos lá, voltando aqui no exemplo, né, do Andrei, que a gente recebeu aqui. Pô, o Andrei é um cara que fala muito nas redes sociais dele sobre sono, né, a importância de você dormir bem. O Wesley também, aliás, né, que a gente recebeu aqui, fala bastante sobre o sono. Então, dormir bem é um fator ambiental muito importante para proteger vocês de várias coisas.
estar hidratado, tomar aí a quantidade de água, né? A gente recebeu aqui a Kathleen, que falou de genética do esporte. Pessoas, não adianta nada o cara nascer com uma informação genética muito boa para ser um bom atleta, se o cara não se hidratar corretamente, se ele não dormir corretamente. São 2 fatores primordiais para que ele consiga expressar o potencial genético dele, né? Da mesma forma, o treinamento. Se o jogador fica ali de alto rendimento, se ele fica 5, 7 dias sem treinar, já ele perde ali todo o condicionamento que ele tinha, né? Então, o treinamento também é um fator muito importante. E assim, a gente poderia enumerar várias variáveis ambientais aqui que a genética do comportamento já mostrou que são importantes. No futuro, a gente fala aí para vocês de umas bem específicas, né? Relacionadas à esquizofrenia, relacionada à depressão, relacionada à ansiedade nos próximos episódios que vocês fizerem. Então, tendo esse finalzinho aqui, vocês lembrando bem, vocês já vão estar iniciados na área da genética do comportamento, vão começar a poder falar aí de psicologia, de genética, de comportamento, de neurociências, de farmacologia, todas essas ciências que emprestam um pouco dos seus conhecimentos, né, para fazer essa nossa ciência absolutamente fantástica, que é a genética do comportamento. Então, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Como o Marquinhos falou, deixem as dúvidas, comentários e as sugestões para os próximos episódios aí, né, dentro da genética do comportamento, que a gente vai, com certeza, na medida do possível, aí atendendo todos vocês. E fiquem ligados lá no sorteio, hein, pessoas? Olhem o Instagram que vai ser logo. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Isso aí, gente. Procurem a gente lá no Instagram, tá? Mandem dúvidas. Dá para deixar mensagem de áudio no Anchor também, né, professor Gês? Deixar mensagem de áudio no Anchor. Manda aí que a gente toca a tua mensagem aqui para, né, tua pergunta, tua contribuição, teu comentário. Né? A gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Valeu, galera. Obrigado por ver a gente. Um grande abraço e até a próxima.